pedir um pouquinho. Né? Obrigada. Fique à vontade. Obrigada, Helena. Boa noite a todos. Muito obrigada por me receberem, todos vocês novamente aqui na comunidade espírita e semeadores. E a todos os trabalhadores da casa, obrigado por me darem a oportunidade de me juntar a vocês nessa noite, podendo fazer uma parte desse trabalho. É uma oportunidade muito rica, assim como é uma oportunidade para todos nós estarmos aqui reunidos nessa noite. O que muitas vezes, até dentro da nossa rotina, parece uma coisa bem corriqueira. Eu fui até o centro espírita. Não. Essa vinda até aqui demandou muito esforço da espiritualidade, inclusive do seu anjo guardião, para que você estivesse aqui nesta noite. Então vamos, de todas as formas possíveis extrair ao máximo os ensinamentos que nós vamos receber e todos os outros benefícios, como o tratamento, a parte do passe, a aguinha frutificada. Então, vamos honrar e estarmos disponíveis para tudo isso, que é o melhor que nós podemos fazer por nós e por todos aqueles que estão sempre conosco. Dito isso, eu quero pedir licença aos amigos da espiritualidade que dão suporte no mundo espiritual e outra dimensão dos trabalhos desta casa e pedir a licença para começar então a gente fazer a reflexão da noite. Hoje o tema é a respeito da compaixão, essa virtude que todos nós precisamos tanto que sejam compassivos conosco e que nós precisamos aprender a sermos compassivos com os outros. Mas afinal, o que é compaixão? Porque muitas vezes a gente pensa assim, que compaixão é ser bonzinho, é ter dó do outro. Não, essa é uma visão muito limitada. Para a nossa reflexão, eu trago o ensinamento do Mestre Jesus, que se encontra contido lá na parábola do bom samaritano. Todo mundo aqui já ouviu falar da parábola do bom samaritano? Resumidamente, foi um samaritano que socorreu um homem caído. Mas na realidade, para que nós possamos de fato absorver a profundidade da mensagem que Cristo nos deixou nessa parábola, que nada mais era do que uma história, porque ele nos... Sabe a história do storytelling que a gente fala hoje em dia, que é falar através de histórias? Jesus já fazia isso muito tempo antes, porque era a forma que ele sabia que nós compreenderíamos com mais facilidade os ensinamentos importantes que ele trazia. Só que para a gente entender com profundidade os ensinamentos, quais são todos os ensinamentos que esta situação e essa parábola nos apresenta, a gente tem que entender quando ela foi contada por Jesus. Em que oportunidade? Para quem Jesus contou a parábola do bom samaritano? Para a gente entender, se aproximava o período da celebração da Páscoa. E Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim para eles, até com um olhar um pouquinho enigmático, eu preciso ir a Jerusalém. É quase que um pedido. Até aí tudo bem, porque o que acontecia naquela época? No período da celebração da Páscoa, todos os homens que pudessem deveriam se dirigir a Jerusalém. Na verdade, todos davam um jeito de se dirigir a Jerusalém. As mulheres não podiam, não que elas não podiam, mas elas não tinham esse hábito e não eram exatamente convidadas a ir, porque tempos eram outros. As mulheres, por exemplo, não estudavam. Então elas tinham um outro papel na sociedade. Mas os homens todos se dirigiam a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Até aí tudo bem, os apóstolos não estranharam esse comunicado / pedido de Jesus, eu preciso ir a Jerusalém. Mas aí um pouco depois ele junta uma outra informação. Ele fala assim, mas eu preciso passar por Samaria. E aí sim os apóstolos estranharam. Por quê? Só para a gente entender. Ir a Jerusalém passando por Samaria era escolher o caminho mais difícil, mais longo e principalmente mais perigoso. Por quê? Porque existia uma rivalidade enorme entre samaritanos e judeus. Havia uma dissensão de ideias. E essa rivalidade se dava justamente por causa de uma separação que já havia acontecido muitos anos antes por questões de fé. Então, para a gente ter uma ideia da seriedade dessa rivalidade, havia um relato de assassinato de judeus em terras de Samaria
E havia também o registro de assassinatos de samaritanos em terra de Israel. Então, além de ser longo, além de ser muito mais penoso, esse caminho era muito mais perigoso. E os apóstolos, então, realmente estranharam. Falaram, mas Jesus, a gente vai para Jerusalém em peregrinação, passando por Samaria? Ao conversar, os apóstolos falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vamos antes, que Jesus ainda tem umas atividades para fazer aqui onde nós estamos, e a gente já prepara o caminho, inclusive a chegada do mestre em Samaria, que eles sabiam que não ia ser nada, não ia ser algo nada fácil. Jesus, já bem conhecido na época como Jesus de Nazaré, ainda também era muito duvidoso, e ele era um judeu, e estaria em peregrinação a Jerusalém. Então, assim, os apóstolos liderados por João Evangelista fizeram. Jesus aceitou a proposta, falou, então, vocês preparem lá, eu vou um pouco depois. Chegando em Samaria, nenhum samaritano aceitou recebê-los. E por esses motivos, todos muito óbvios, eles eram peregrinos judeus indo a Jerusalém. Duas outras informações importantes. Esta rivalidade, principalmente por motivos de crença, era tão grande que os samaritanos construíram em Samaria um templo próprio para fazer a celebração de Páscoa, para que eles não precisassem se dirigir a Jerusalém e não estivessem ao lado dos judeus. E mais, eles disputavam até em que monte que deveria ser feita a adoração a Deus. Segundo os judeus, era no Monte Sião. Segundo os samaritanos, num monte chamado Gerizim. Ou seja, eles até acreditavam que Deus, cada um queria tomar para si a posse de Deus. É quase o que a gente continua fazendo hoje, se a gente parar bem para perceber. Então, quando chegaram a Samaria, os apóstolos não foram bem recebidos pelos samaritanos. E nenhum aceitou, então, se dispôs a recebê-los quando eles passassem por lá e dar uma noite de descanso, um cantinho qualquer, mesmo que fosse dentro de um estábulo para o Mestre Jesus. E aí, claro, João Evangelista, como é muito comum de nós, ficou bastante irritado com a situação. Por quê? Era um código patriarcal do Oriente que nenhum peregrino deveria ser rejeitado ou não fosse recebido. Porque essas viagens eram muito comuns naquela época. E principalmente eram feitas a pé. Né? Eles não tinham muitos meios de locomoção. Era o cavalo e olhe lá. E eles inclusive não tinham nem cavalo, eles andavam a pé. Então a maioria dos peregrinos caminhavam pelas estradas por longo percurso, por dias. E aí existia um código moral que um cidadão não deveria negar guarida para um peregrino sobre sua tenda. Ao fazerem isso, eles acabavam quebrando esse código moral, esse código ético patriarcal que existia no Oriente. E aí existia uma lenda, chamada lenda urbana, como se fosse hoje em dia, que dizia assim, que aquele que se negasse a oferecer uma pernoite, um descanso para o peregrino, seria queimado por uma labareda que desceria do céu, junto com toda a sua família. Tá bom, eles não foram recebidos, então o João fala assim, vamos voltar para encontrar o mestre no meio do caminho e já dizer, nem adiante por Samaria, nós lá não seremos, somos bem quistos, não seremos recebidos. E assim eles fazem. Encontram Jesus e aí eles comunicam, mestre, em Samaria não fomos recebidos por ninguém. E aí o João junta uma ideia, assim, ele teve uma ideia brilhante, que eu falo que essa ideia quando o João tem, é muito parecida com as nossas ideias quando somos rejeitados. Ele fala assim, mestre, queres que eu peça ao teu pai que lance labaredas e queime toda Samaria? A gente não tem uma ideia boa, afinal de contas ele está falando com um filho de Deus. Se existir essa lenda, já põe o povo todo para queimar. Não recebeu a gente não, porque nem precisa existir mais essa região. Já só no plano do mapa. Vocês percebem o quanto essas ideias ainda são muito próprias de nós, espíritos ainda em evolução? E aí Jesus fala, João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas. O Filho do Homem veio para salvar vidas. E esse salvar a gente tem que entender como orientar, educar, restituir vidas. Em que pese até os episódios de cura, que nós sabemos que Jesus operou, promoveu, a gente tem que lembrar que ninguém que Jesus curou está vivo até hoje, todos morreram. Porque a morte é uma condição do espírito encarnado, é uma condição do homem, né? E aí então Jesus pensou e falou, não, mas nós vamos seguir mesmo
assim, e eles seguiram por Samaria. Claro que nesse momento, com aquele clima bom, né, os discípulos ali felicíssimos, que eles iam voltar para Samaria, de onde eles já tinham sido enxotados, mas enfim. E todo esse percurso se encontra registrado ali, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, acho que é capítulo 9 ao 25, mas eu não vou contar todo o percurso, porque o que nos interessa mesmo é o episódio da parábola em si. Eles então, depois de uma longa caminhada, lembrando, sem nenhuma parada, sem comer, sem beber, sem dormir, chegaram a Jerusalém. Uma informação importante, quando eu falo que eles chegaram para a celebração da Páscoa, muitos de nós podemos ficar um pouquinho confusos, porque assim, mas Jesus estava vivo, se celebrava a Páscoa, porque a Páscoa que nós estamos acostumados, que é a Páscoa cristã, aqui no Brasil, aquela que a gente celebra no domingo, a família come toda junto, depois todo mundo abre ovo de Páscoa, é a Páscoa que para nós é a celebração da ressurreição de Cristo, que tem uma mensagem muito importante, que é justamente da imortalidade do Espírito, né? Só que essa Páscoa cristã, ela é depois de Cristo. Antes e até hoje existe uma chamada Páscoa judaica, que era o que eles celebravam nessa época. O que se celebra na Páscoa judaica? O que eles lá celebravam? Durante muito tempo, o povo israelita ficou escravizado no deserto do Egito por um faraó hebreu, que aproveitou da oportunidade de que muitos israelitas foram para o deserto fugindo da fome e falaram, já que eles estão por aqui, a terra é minha, nada para fazer, eu vou escravizar esse povo. Outra ideia boa que a gente costuma ter muito facilmente quando vê que alguém está suscetível a nós. E aí eles foram durante muito tempo escravos no deserto do Egito. E aí, liderados por Moisés, eles conseguiram se libertar dessa escravidão. Então a Páscoa judaica que celebrava-se nesse período em Jerusalém era essa, chama-se Peshá. Em hebreu a palavra é Peshá, que significa passagem, ou também falava-se Páscoa. Então só para a gente entender e não ficar confuso nessa parte. Então o que se celebrava em Jerusalém naquele momento? Celebração da Peshá, que era uma celebração divina, né? Uma celebração de agradecimento, um louvor e também uma conexão com Deus que os fortalecia para todos os movimentos, para todo o processo de evolução. Então, o que acontecia em Jerusalém nesse período? Simplesmente triplicava o número da população. Sabe aqui na Baixada, quando chega a Réveillon, que para você comprar um pão você tem que ficar 5 horas na fila da padaria? Você estava 5 vezes pior em Jerusalém nessa época. Só para a gente contextualizando e entendendo o que estava acontecendo. Bom, chegando a Jerusalém, então Jesus e os seus discípulos estavam exaustos, famintos e sedentos. Quando eles chegam, um doutor da lei procura Jesus e fala assim para ele, mestre, eu tenho uma pergunta para te fazer. E aí Jesus, vocês imaginam, depois de uma caminhada de dias, você chegar cansado, com fome, com sede, alguém chega na entrada da cidade e fala assim, eu precisava conversar uma coisa com você. Em que estado de espírito nós estaríamos, né? A gente não ia estar conseguindo nem mais juntar o tique e o teco para responder nada. Mas a gente está falando de um espírito que é da ordem crística, que é Jesus. E Jesus então atende esse doutor da lei e fala, pois não. E ele pergunta assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Vamos entender. Quando ele se dirige a Jesus, chamando-o de mestre, aí já existe uma intenção ruim camuflada. Porque ele não considerava Jesus um mestre. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Nazaré, gente, era uma região muito pobre, muito pequena e muito desacreditada. Você vê como se hoje, e sem nenhum demérito, eu falo assim para vocês, Jesus acabou de estar vindo lá da região, da área continental, lá do último bairro. Aí você fala, jura? Não podia ter vindo da ponta da praia? Que a gente pensa mais ou menos assim, até hoje a gente pensa assim. E são essas desconstruções espíritas que nós somos convidados a fazer. Porque essas desconstruções são mais profundas, muito mais profundas. Então, quando esse doutor da lei se dirige chamando Jesus de mestre, ali Jesus já percebe que não há uma boa intenção. Ele não tinha dúvida nenhuma. Porque, veja bem, ele era um doutor da lei. O que significava ser um doutor da lei? Significava que ele conhecia todas as leis mosaicas do começo ao fim, de trás para frente e vice-versa.
As leis mosaicas, para que nós entendamos, são 5 livros que foram atribuídos a Moisés, chamado Pentateuco Mosaico ou a Torá. Quando a gente escuta os judeus falarem a respeito da Torá, são esses 5 livros, que nada mais são do que o nosso Antigo Testamento bíblico. Então, o Antigo Testamento são essas leis mosaicas e o Novo Testamento as leis cristãs. Porque enquanto Moisés nos trouxe justiça, Jesus nos trouxe amor. E a junção da justiça com amor é o que nos possibilita a evolução em sociedade. Então, esses 5 livros, eles continham 613 mandamentos dentre esses 5 livros. E esses 613 mandamentos eram conhecidos como as leis de Deus para que o homem se tornasse justo e ganhasse o reino dos céus. E esse doutor da lei sabia de tudo isso. Lembre que ele estava indagando um homem cansado, sedento, com fome, esgotado. Só que aí que está. Esses 613 mandamentos, com o passar dos anos, nos debates entre os sábios, principalmente os sábios dos sinédrios. O que era um sinédrio? Era como se fosse um campo de juízo. Era uma assembleia de doutores da lei que julgavam os casos da sociedade, todos embasados nas leis mosaicas, nas leis desses 5 livros. Então, esses sábios de muitos debates, inclusive com a participação de Moisés, fizeram depois um resumo, e esses 603 mandamentos se tornaram aqueles chamados os 10 mandamentos. A gente já ouviu falar dos 10 mandamentos, recebidos lá na pedra, entalhados com o dedo de Deus, lá por Moisés, que eu até brinco, que até os 10 mandamentos ainda continua sendo complicado para a gente cumprir. Eu costumo dizer, e aí é uma observação minha, isso não tem nada a ver com o Evangelho, que a gente só cumpre o que dá cadeia mesmo, que é o não matará e não roubará. O resto não deu cadeia, a gente está chutando na frente. A gente nem lembra. Honrar pai e mãe, alguém lembra que está nos 10 mandamentos? Não falar falso testemunho. Não cobiçar o bem do próximo. Quando o outro acabou de comprar um carro 2025. Né? Então eu costumo dizer assim, a gente só faz mesmo cumpre o que é obrigado, que é o que dá cadeia. Não matar e não roubar. O resto a gente vai mandando para frente. E desses 10 mandamentos, depois, também a partir de muitos estudos, muitos debates, muitos acordos, foram resumidos em 2 leis. Esse doutor da lei sabia disso. Jesus também. Mas ele estava testando Jesus. Então, quando ele pergunta assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus, ao fazer toda essa leitura que eu tive que explicar, porque a gente não sabe, mas Jesus não sabia, vira para ele e fala assim, o que está escrito na lei? E como a lei? Porque uma coisa é o que está escrito, né, gente? Outra coisa é o que a gente interpreta. Aí o doutor da lei já falou, porque ele já falou, eu achei que ele ia se perder ali em um dos 613 mandamentos, eu achei que ele ia se perder na atualização dos dados. Mas ele então responde para Jesus, e aí prestem atenção que essas 2 leis que resumem, e isso foi falado por Jesus para nós, essas 2 leis resumem todas as leis e os profetas, até hoje, viu gente? Então o doutor da lei vira para Jesus e responde assim, ele cita 2 leis importantíssimas da Torá. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, amarás ao Senhor seu Deus de toda a sua alma, e amarás ao Senhor seu Deus com todas as suas forças. Essa é a primeira lei. E junta. E ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes a gente já estudou essas 2 leis, desde que a gente se entende por gente? Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus então vira para ele e responde, perfeito, é isso mesmo. Faze e viverás. A pergunta é, quem consegue fazer, de fato, colocar em prática, na vida prática, essas 2 leis? Vamos voltar no tempo, vamos voltar para o episódio em que Jesus estava diante desse doutor da lei. Para ele, e para os doutores da lei e para os sacerdotes, não era nem tão difícil a primeira lei, a primeira parte. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Por quê? Diferentemente de nós, eles, primeiro que só os homens iam às escolas e estudavam, as mulheres eram proibidas, tá? Eles aprendiam desde cedo
todas as leis mosaicas. Eles não iam para a escola aprender matemática, português, igual a gente. Eles iam para aprender o Pentateuco mosaico. Portanto, esse rito eles já faziam durante anos. Inclusive, eles até nos louvores, eles fazem um louvor lá em hebraico, que tem essas palavras de adoração a Deus, de coração, de alma e de forças. E eles fazem isso 3 vezes por dia. Então aí não era o mais grave para ele. E outra informação importante, qual era a interpretação dessa lei? Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, diferentemente do que nós já sabemos hoje, que o coração simbolicamente é a residência da sensação, da emoção, do sentimento. Para eles o coração era a residência da racionalidade, do pensamento e da emoção. Portanto, amar a Deus de todo o coração significava usar a racionalidade em equilíbrio com o sentimento para tomar as melhores decisões. E principalmente, usar a racionalidade para frear as suas paixões mundanas. Então, isso era amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Amar de toda a alma, também diferentemente do que significa para a gente, alma, eles entendiam que já era a junção do espírito com o corpo, lembrando que a palavra espírito ainda não existia, eles não conheciam, não usavam a palavra espírito. A palavra alma significava, nós sabemos hoje que nós temos o corpo físico, que é animado pelo espírito, temos o perispírito que faz esse intercâmbio, tanto que para nós, o que nós já sabemos é sobre a reencarnação, que o espírito migra em experiências variadas. Então, uma hora ele pode ser homem, uma hora ele pode ser mulher, uma hora ele pode ter uma cor de pele diferente, uma hora ele vai ter uma nacionalidade diferente da sua experiência anterior. Para eles não, para eles existia só a possibilidade de ressurreição. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Na ressurreição, você apenas renasce depois da morte, naquela mesma persona. E aí, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Não existe possibilidade de remissão de pecado. Ou você é um justo e goza de todos os prazeres do reino de Deus, ou você é um pecador e vai para o mármore do inferno. Então vocês percebem a diferença? Então, alma, amará o Senhor seu Deus de toda a sua alma, para eles, tinha a significação de todos os rituais e as atividades práticas. Era a ação. Era a manifestação do Espírito aqui encarnado. Essa explicação nossa. Mas para eles era a parte prática. E amarás ao Senhor seu Deus com todas as suas forças, significava com todos os seus bens, com a parte material de riqueza mesmo. Então, se você tivesse uma criação, se você tivesse um imóvel, se você tivesse qualquer coisa que te beneficiasse, você deveria usar isso em prol, o bem da sociedade para o bem, sempre pensando em Deus. Então, essa primeira parte não era um grande problema. Qual era o grande problema? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Que inclusive até hoje é mais difícil para a gente. Muito mais difícil do que amar e adorar a Deus. Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês do Sinédrio, que existiam aqueles sábios, aqueles doutores da lei que julgavam os casos? Existiam 2 grandes sábios, são os mais conhecidos da história, muito respeitados, que chamavam-se Shammai e Hilel. Shammai era um sábio que no Sinédrio aplicava as leis mosaicas de uma forma mais rígida, ele era só pelas leis. Hilel já era um sábio que tinha uma outra corrente de pensamento, ele era mais leniente. O que significa ser mais leniente? Significa aplicar a lei, porém com uma dosagem de compreensão guiada pelo amor. Então, na verdade, Hilel já começou a pavimentar o que Jesus trouxe, porque Hilel antecede Jesus. Então, Hilel já começa a pavimentar o que Jesus traz depois. Então, e é tão interessante a gente observar isso, porque assim, até hoje, se a gente usar uma linguagem jurídica, quem é de direito aí deve conhecer, a gente fala assim, o acordo de leniência. O que é quando uma pessoa faz um acordo de leniência com a justiça? Significa que ela vai colaborar com a justiça. Ela vai, inclusive, apresentar provas daquele fato e, com isso, ela vai ser beneficiada. O que é isso, se não a colaboração para o seu próprio adiantamento? Então, vocês percebem o quanto essa parte leniente de Hilel tinha muito sentido durante os julgamentos? Só que aí é que tinha um ponto também de divergência.
Aí então, a partir desses debates e dessas discordâncias de ideia, formaram-se duas escolas de pensamento. Então existia a escola de pensamento de Shammai e a escola de pensamento de Léo. Na escola de pensamento de Shammai, a lei mosaica deveria ser aplicada na sua rigidez máxima, a história do olho por olho, dente por dente. Tanto que, o que era a crucificação? Uma das sentenças de alguém que fosse condenado. É só a gente pensar nisso, né? E aí, Léo já queria a aplicação das leis, observando todos os nexos causais. O que teria causado, o que levou essa pessoa a praticar? E isso daí um abrandamento da pena, digamos assim. E aí, a corrente de Shammai, porque aí a questão era amar ao próximo como a ti mesmo. Quem era esse próximo? Segundo a corrente de Shammai, esse próximo era todo aquele que fizesse parte tão somente da sua nação, do seu povo. Portanto, só existia uma obrigação sagrada de aplicar as leis da Torá e de ter o auxílio ou ter qualquer tipo de ajuda para quem fizesse parte da minha nação. Então, um romano só teria a obrigação sagrada de socorrer a um romano e de ajudar a um romano e de conviver com um romano, um egípcio com um egípcio, um judeu com um judeu e assim por diante. Eles entendiam que o próximo era só aquele homem que fizesse parte do seu povo. E dos outros povos, não é responsabilidade minha. Eu não tenho nada a ver com os problemas dele. Já a corrente de Léo afirmava que próximo era todo aquele que estivesse vivo no planeta Terra. Tanto que, na verdade, na escritura, eles usam a expressão Ari, que significa irmão. Então, Léo defendia que irmão, ou próximo, porque tanto faz, né, até chegar em nós aqui, chegou com a tradução de próximo, eram todos os homens que existiam no planeta Terra, inclusive mulheres. Tanto que eles citam alguma passagem em que Abraão, que era um patriarca muito conhecido e muito respeitado, ao receber peregrinos que não eram da sua nação, chamou esses peregrinos de Ari, de irmãos. Então existia essa dissidência, essa discordância nessas duas correntes de pensamento. Eu estou explicando tudo isso e esse doutor da lei sabia de tudo isso e ele já tinha essa intenção. Então, quando Jesus responde para ele assim, faze e viverás, ele pensou, não, mas espera um pouquinho, a gente está aqui em Jerusalém, todo o povo está, lembra que mais do que triplicava o número de pessoas? Está chegando aqui esse tal de Jesus de Nazaré, que todo mundo já está achando que é o Filho de Deus, esse é o momento de eu desacreditar esse homem. Porque se hoje nós temos influenciadores e a gente descobre tudo pela rede social, lá não, lá tudo era ao vivo, era presencial. Então aquele era o momento de desacreditar Jesus. E esse doutor da lei tinha essa intenção. Quando Jesus responde isso, ele fala assim, mestre, mas eu tenho uma outra dúvida. E Jesus falou, pois não, qual é a sua dúvida? Quem é o meu próximo? Pergunta capciosa dessa que eu fiz para Jesus. Por quê? Se Jesus falasse assim, o próximo, segundo a corrente de Léo, são todos aqueles que estão perto de nós. Ele ia dizer, não, mas não é o que diz a lei mosaica. E aí começaria-se uma discussão infinita. E lembrando que nisso já tinha se juntado muita gente com a chegada de Jesus de Nazaré a Jerusalém. Nesse momento em que o doutor da lei pergunta assim, quem é o meu próximo? Jesus, então, em resposta, começa a contar para eles, para nós, a parábola do bom samaritano. Vou contar como Jesus contou. Jesus diz assim, descia de Jerusalém para Jericó um homem. Importante a gente perceber, descia de Jerusalém para Jericó. O que estava acontecendo mesmo em Jerusalém naquele período? A celebração da Páscoa, que era uma celebração de purificação e de conexão com Deus. Observem que esse personagem é o único que fica indefinido. Ele diz, descia de Jerusalém para Jericó um homem. No meio do caminho, esse homem foi atacado por dois cruéis criminosos, que levaram tudo que ele tinha. Ele resistiu ao ataque, então eles bateram nele, tiraram tudo que ele tinha e o deixaram desacordado, deformado, né? Não tinha como identificar o rosto dele, e nu, jogado à beira da estrada. Esse homem estava nu, desacordado e com o rosto sem poder ser identificado, jogado à beira da estrada. Lá ficou o homem.
Na sequência, descia de Jerusalém um sacerdote. O sacerdote, pela história de Jesus, a gente presume isso, ele está vindo da celebração de Peixá. Esse sacerdote passa a ver esse homem, fica na dúvida e segue o seu caminho. Informação importante, o sacerdote não poderia mexer em um cadáver. Se ele tocasse um cadáver, ele ficaria impuro. E depois um outro ritual de purificação seria algo muito demorado, ele não poderia celebrar mais todos os ritos que ele celebraria. Então, na dúvida, lembrando, esse sacerdote também tinha um pensamento de que próximo era todo aquele que fizesse parte da sua nação. Esse homem fazia parte da nação do sacerdote? Como a gente vai saber? Ele está desacordado, nu e com o rosto sem identificação. Então o sacerdote segue. Aí Jesus diz assim: descia de Jerusalém um levita. O levita, homem, olha para o homem caído na beira da estrada, também tem dúvida e segue adiante. Um levita, gente, é um assessor do sacerdote. Eram os levitas que cuidavam de todas as regiões dos templos, dos pátios, inclusive preparavam para as celebrações. Portanto, a gente entende aí que o levita apenas copiou o comportamento do seu líder, do seu sacerdote. Porque o levita poderia mexer naquele homem, ele não teria problema de ficar em público. Mas, na dúvida, deixa eu seguir o que o meu líder fez, eu vou embora. Jesus continua dizendo assim: passava por ali um samaritano. Ele não fala que descia de Jerusalém. Lembra que samaritano não subia a Jerusalém? Que eles tinham um templo próprio em Samaria, que eles eram terminantemente rivais dos judeus. Portanto, quando Jesus fala passava por ali um samaritano, passava para onde? Ele passava. E Jesus continua a narrativa assim: ao ver o homem caído, o samaritano foi tocado por uma íntima compaixão. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Lembra da primeira parte da lei? Vamos só lembrar para a gente entender a narrativa de Jesus. Gente, quando ele diz que esse samaritano foi tocado por uma íntima compaixão, significa que neste momento ele estava em conexão com Deus. Porque nós só somos tocados, movimentados por algo, se nós estivermos disponíveis para isso. E aí ele diz assim: o samaritano, ao ver o homem caído, foi tocado por uma íntima compaixão. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ele não fala, eu estou falando, tá? Ele então resolve socorrer o homem caído. Ele pega azeite e vinho que ele transportava, cuida dos ferimentos mais rapidamente ali daquele homem, pega a sua túnica, enfaixa, envolve aquele homem que está nu, joga o homem sobre o seu cavalo. Então, para socorrer o homem, ele vai no chão, andando, segurando a rédea, enquanto o homem vai desacordado sobre o seu cavalo. Amarás ao Senhor seu Deus de toda a sua alma. É ação. Lembra da ação? Tá. Ele segue com este homem até a cidade mais próxima. Lá, ele busca uma hospedagem. Ele deixa esse homem na hospedagem, tira da sua bolsa 2 moedas, entrega para o dono da hospedagem e diz: cuide dele, que eu preciso seguir viagem. Na volta, eu vejo como ele está e se precisar fazer o acerto da diferença, eu faço. Amarás o Senhor seu Deus com todas as suas forças. Nisso o doutor da lei já tinha entendido tudo. Tudo. E aí, quando ele termina de contar essa história, lembra qual foi a pergunta do doutor da lei? Quem é o meu próximo? Jesus então vira e faz uma outra pergunta para ele, fala: nesse episódio, quem se tornou o próximo do homem caído? Jesus inverteu a pergunta. Porque o quem é o meu próximo é algo muito seletivo, sou eu que escolho. Bom, meu próximo é o Victor, é o Adriano, porque eu gosto deles, minha próxima é a Silvina. A vocês aí, se qualquer dia encontrar na rua, eu vou ver seu cumprimento. É uma coisa seletiva. Quando Jesus fala quem se tornou o próximo do homem caído, quem foi movimentado pela compaixão para se tornar o próximo do homem caído? O homem caído escolheu ou foi escolhido? Ele foi escolhido. E você escolher alguém é um ato de decisão, só que você tem que estar movimentado pela compaixão. Então Jesus inverte. Jesus inverte. Lições importantes antes de a gente entender o recado que ele passou para o doutor da lei. Vocês prestaram atenção que quem foi que fez o certo e quem foi a pessoa boa dessa parábola? Foi o sacerdote? Foi o levita?
foi o samaritano. Quem é mesmo que João queria queimar um pouquinho antes do começo da viagem? Todos os samaritanos. Nessa hora, João ficou meio sem graça, e os apóstolos até deram um passinho para trás. Vocês percebem que Jesus colocou no centro da parábola, como bom, como atendendo o primeiro maior mandamento da lei de Deus, samaritano. Nesse momento, ele dá para os apóstolos duas importantes lições. Primeiro, o perdão das ofensas. Ele não havia ficado magoado por eles terem sido rejeitados em Samaria. Segundo, o não julgamento. Porque 3, 4, 5 samaritanos se recusaram a recebê-los, eles já tiveram a ideia de varrer todos os samaritanos da face da terra. Quantas vezes, por conta de sermos maltratados por uma pessoa, a gente para de ir no centro espírita, porque aquele centro espírita não presta. Mas naquele dia, o irmão estava obsidiado. Quer adivinhar? Trabalhador espírita, palestrante também sofre obsessão. Não é, Silvina? A gente fica obsidiado, sem saber, sem perceber. Não é? E quando a gente não está obsidiado, é uma beleza. A gente ser ali o líder da reunião mediúnica. Desobsessão, sala de obsessão, deixa que eu sou dirigente. E se você estiver obsidiado, faz como? A gente muitas vezes tem até vergonha de dizer para a equipe de trabalho que é obsidiado. Tem médium para essa sala hoje? Aí você vai em silêncio, pensar, mas eu estou tão perturbado, mas eu vou, vai. Vocês percebem o ensinamento de Jesus? Quantas vezes a gente chega em um lugar, por exemplo, viajou para uma cidade e é maltratado por uma pessoa, ou aquele hotel não é bom, e aí você chega e fala assim, nossa, aquela cidade é uma porcaria, nem vai para lá porque não vai ver. A gente ri porque a gente se identifica. Vocês percebem o não? A gente por um julga todos. Brigou com o vizinho, bloqueia o resto da família inteira na rede social. Olha, eu só estou dando exemplo que vocês estão dando risada, gente. Vocês estão vendo como a gente é tudo discípulo de Jesus, mas está difícil ser discípulo de Jesus, já vera? Então, esses dois ensinamentos, gente, servem para todos nós, inclusive para nós, discípulos de Cristo. Ele falava nesse momento do perdão da ofensa e do não julgamento. E para o doutor da lei? E qual é a tônica principal do ensinamento dessa mensagem para nós? Para finalizar, que eu estou passando muito do tempo. Quando Jesus então termina a narrativa, ele pergunta para o doutor da lei: quem se tornou o próximo do homem caído? O doutor da lei deveria responder o quê? O samaritano. Mas, gente, é fácil a gente reconhecer virtude em inimigo? Não. A gente não quer falar bem de inimigo. A gente não quer nem tocar no nome de quem a gente detesta. Então, o doutor da lei falou assim para ele: aquele que exerceu de misericórdia para com ele. Essa foi a resposta do doutor da lei. Quem se tornou o próximo do homem caído? Resposta dele: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ali Jesus falou: tá bom, muito obrigada, se despediu e seguiu seu caminho para Jerusalém. Jesus poderia ter tripudiado sobre o doutor da lei? Sim, ele fez? Não. Outro exemplo claro de compaixão e misericórdia. Porque alguém que veio mal intencionado recebeu dele não só um ensinamento maravilhoso, como a sua misericórdia. Então é isso que é compaixão. É quando nós somos tocados por essa essência divina e somos misericordiosos com o outro. Sobre misericórdia, tem uma definição de Guimarães Rosa, que poeta mineiro que já é falecido. Guimarães Rosa tem uma frase em que ele diz assim: misericórdia é quando a gente mergulha o coração na miséria do outro. Porque a gente mergulha o tempo inteiro os nossos pensamentos na miséria do outro. A gente mergulha as nossas opiniões, os nossos conceitos na miséria do outro. Mas a gente não mergulha o nosso coração. Porque quando a gente mergulha o coração, a gente sente, a gente se condói. E quando a gente se condói, a gente é então movimentado pela compaixão e faz aquilo que o outro está precisando. Porque, gente, ninguém é próximo de ninguém. Nós nos tornamos próximos de alguém. E essa é uma atitude de decisão. Eu tenho que estar decidida a ser próximo dessa pessoa. Inclusive, se essa pessoa for de uma convivência difícil. Na minha certidão de nascimento, não está escrito assim, ó, Stephanie Fondos, próxima de Denise Fondos, que é minha irmã. Não está na certidão do meu filho Orlando Fondos, próximo de Stephanie Fondos, que é sua mãe. Não está isso. Quantas vezes a gente está dentro de uma mesma família e não é próximo daqueles que são um laço de sangue? A gente vê no Evangelho, laço sanguíneo não significa proximidade. Mas qual é a minha obrigação espírita? Aqui eu sou convocada a entender que eu preciso ter um olhar misericordioso
sobre qualquer miséria do outro. E a miséria material é a menos evidente e menos importante, principalmente as misérias morais, intelectuais e de caráter do outro. E isso é passar por um crivo de análise e compreensão profunda. É esse, gente, o recado, é essa a mensagem. E está lá no capítulo 15, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser buscar a parábola do bom samaritano, está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós então ouvirmos ou lermos essa parábola, que nós tenhamos essa compreensão muito mais global, para que nós possamos ser capazes de colocar em prática a compaixão. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Boa noite para nós e boa continuação da semana. Obrigada, gente.